Bem-vindo a mais um Médico de Família. É com muito gosto que estamos aqui mais uma vez e hoje para lhe trazer um assunto bastante interessante. Eu diria até que de alguma forma está na moda. Já ouviu falar de jejum intermitente? Tenho a certeza que sim. Para nos falar sobre este assunto, temos hoje connosco a doutora Eunice Parcelas. Eunice, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eunice, este assunto de jejum intermitente parece até uma moda, toda a gente parece que está a querer fazer jejum intermitente, ouvimos isso em todo lado. Explica-nos lá um pouquinho que moda é esta, porque é tanto interesse agora por este assunto? Em qualquer assunto que tenha a ver com perda de peso e com algum método específico para perda de peso ou também para melhorar a saúde, leva a alguma, portanto, procura e leva a algum interesse. E então, sendo um método, não uma dieta por si só, mas sendo um método em termos de tempo, de timing, de alimentação, pode até parecer assim um jogo, um desafio, as pessoas aderirem e, portanto, há assim algum interesse, há um interesse generalizado, as pessoas experimentarem do que é, se sentem algum benefício, se não sentem, e também porque algumas pessoas realmente têm facilidade em conseguir ter uma melhor alimentação ou até comer menos na totalidade do dia se aderirem a esta tal moda, entre aspas, este tal desafio, este tal jogo. Parece mais acessível, não é? Também as pessoas parecem mais fácil do que aquelas dietas mais complexas, de contas, por aí fora. Mas antes de avançarmos concretamente depois para o assunto, explica-nos lá um pouquinho como é que funciona, o que é o jejum intermitente. Bem, para percebermos aquilo que é o jejum intermitente, é importante falarmos do que é o jejum. Muito bem. Jejum significa não comer, significa não ingerirmos calorias, não ingerirmos aquilo que nos dá energia. E qualquer um de nós faz isso durante alguma parte do dia. Eu Pelo diria menos entre refeições. exatamente, entre refeições. Eu diria que a maior parte de nós jejua durante a noite e nós estamos programados, o nosso corpo está programado para isso. Quando nós estamos a dormir, quando nós estamos mais a descansar, nós não estamos a comer, nós não comemos continuamente. Nós temos refeições, entre as refeições nós jejuamos e à noite também jejuamos. E naturalmente então toda a gente faz algum jejum intermitente, mesmo que seja curto. Há muito aquela ideia de que temos que fazer uma ceia antes de ir para a cama e depois quando acordarmos temos que comer logo, temos que comer 2 em 2 horas, 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo e para termos um peso mais saudável, mas já se percebeu, até a ciência já mostrou mais recentemente que isso são mitos, que não é necessário para ser saudável, para perder peso, comermos de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, que é perfeitamente saudável estes períodos de jejum de 4 horas, de 5 horas, de 6 horas e que não são necessárias refeições tão frequentes. E também a ciência recentemente tem mostrado que o jejum mais prolongado durante a noite também é benéfico. É benéfico ficar 12 horas sem comer, 14 horas sem comer, 16 horas sem comer e por aí adiante em algumas situações. E então, jejum significa isto, não comer. Por isso é que, em inglês, nós temos o breakfast. O breakfast é o quebrar do jejum. A palavra significa quebrar do jejum, também como os brasileiros dizem, de jejum, que é a primeira refeição em que se termina o jejum, é o de jejum. Okay? Portanto, primeira análise do que é o jejum intermitente, é um período em que se faz jejum. Intermitente significa eu estou em jejum, depois deixo de estar em jejum. Depois volto a estar em jejum e depois deixo de estar em jejum. Portanto, é uma forma intermitente de fazer jejum, ao contrário de uma ideia que é o jejum prolongado. O jejum prolongado seria estar alguns dias sem comer, ou seria estar algumas semanas sem comer. Ao contrário disso, o jejum intermitente tem aqui vários... portanto, existem vários tipos de jejum intermitente e tem aqui uma forma alternada de fazer jejum, não de forma contínua. Como é que podemos considerar que já é jejum? Porque tu estás a chamar de jejum mesmo as pausas que não estamos a comer, não é? De alguma forma, não estando a comer, estás a fazer jejum. Mas, comumente falados, enfim, o que é o consenso comum é que
estamos a fazer jejum quando abdicamos de comer num determinado momento, ou não fazemos uma determinada refeição, ou durante um dia não fazemos uma refeição. Existe um tempo maior do que o normal, ou seja, de alguma forma saltamos alguma refeição. Sim. Como é que é esse tipo de jejum e porque é que consideras que há diferentes tipos de jejum intermitente? Tem a ver com esses timings, o tempo? Sim, é assim, não existe um tempo definido em que a partir do qual seja considerado jejum. O que eu estou a querer dizer é que é benéfico e é normal ficar algumas horas sem comer. Os nossos antepassados não comiam a toda a hora, não é? As pessoas que viviam há 100, 200, 300 anos atrás, que trabalhavam o dia todo no campo, etc., eles comiam provavelmente uma primeira refeição antes de ir trabalhar e uma última ali no momento em que chegavam a casa, por exemplo. Ou até só comiam uma vez por dia, porque às vezes nem sequer havia tanto acesso ao alimento. Hoje em dia que nós estamos habituados, temos tanta oferta. Hoje há fartura. Há fartura. Nós, portanto, fomos educados pela geração que passou fome e que realmente dá muita importância ao valor de termos este excesso, que há realmente fartura e as pessoas não conseguem controlar esse exagero. Nós vamos a um supermercado e temos tudo e mais alguma coisa. Hoje os problemas de saúde é exatamente por isso, é pelo excesso. Exatamente. Mesmo pessoas que não têm muitas possibilidades económicas, por vezes acabam por fazer uma alimentação excessiva e em má qualidade, porque por vezes até esses alimentos são mais baratos e de fácil acesso e mais fáceis de preparar e tudo isso, não é? A pergunta que eu te faço é aquela que provavelmente quem nos está a ver e a ouvir mais espera que eu te faça. É bom fazer jejum? Há vantagens em fazer jejum intermitente em relação ao jejum prolongado? Como é que é? Depende. O jejum pode ter vantagens e há várias formas de fazer jejum. Portanto, há o jejum prolongado, como eu falei, que não é tão benéfico. Porquê? Porque quando uma pessoa faz jejum prolongado, por exemplo, estar uma semana sem comer, 2 semanas, até se fala nos 40 dias, não é? É impossível. Exatamente. Para além de ser muito difícil, portanto a adesão é mais difícil, por outro lado também há um grande problema associado a isso, que é a perda de massa muscular. Um dos grandes benefícios do jejum, especialmente jejum durante mais tempo, mais horas ou mais dias, é a perda de gordura. Mas se isso for prolongado durante muito tempo, também há perda de massa muscular e nós não queremos perder músculo, porque o músculo é mais difícil de ganhar, normalmente não está em excesso na maior parte das pessoas e ele é muito importante para as nossas funções metabólicas, hormonais, para proteger, sustentabilidade do próprio exatamente, organismo, né? suster o nosso esqueleto, as nossas articulações, para prevenir lesões. É muito importante essa massa muscular e então é um dos principais problemas. Por outro lado, é menos seguro e requer aqui algum acompanhamento médico. Por outro lado, o jejum intermitente pode-se fazer de várias maneiras. Há quem faça, por exemplo, 5 dias alimentação normal e depois na semana 2 dias que não são logo a seguir um ao outro, portanto 2 dias que não são consecutivos, sim, intercalados, em que não se consome nada ou consome-se apenas uma pequena refeição, menos de 500 calorias. Depois existe o jejum em dias alternados, faz-se um dia jejum e o outro não se... Portanto, um dia não se come nada ou come-se também muito poucas calorias e no outro come-se normalmente, depois no outro dia a seguir jejum e depois no outro come-se normalmente. E depois há aquele que é o mais conhecido, que é aquele que tem um tempo restrito de alimentação, que é, por exemplo, fazer mais ou menos igual todos os dias, mas ter um período em que há jejum, por exemplo, 16 horas, e um período em que há alimentação, por exemplo, 8 horas. Ou então 18 horas de jejum, 6 horas de alimentação. Ou então, por exemplo, 20 horas de jejum e 4 horas de alimentação. Mas isto não é regra, não precisa de ser feito sempre exatamente da mesma maneira. É aconselhável que seja feito mais ou menos no mesmo horário a cada dia, porque o nosso corpo funciona bem com horários. Engraçado, eu tinha lido em tempos sobre o jejum intermitente exatamente o contrário. Havia uma teoria que para perdermos mais peso e mais depressa era enganar o metabolismo, ou seja, para o metabolismo não baixar de forma a dizer, ok, eu já sei que nesta altura não vai entrar alimentos, Sim. então vamos aqui diminuir o metabolismo Sim. para não queimar a gordura. Mas enfim, realmente também é tudo muito novidade, a ciência está a evoluir muito nesse sentido. Sim. Vamos conhecendo muita informação, mas há precisamente pessoas que gostam até...
acham a questão do jejum intermitente alguma coisa interessante como solução, mas têm receio, têm algum medo precisamente de ficar com o metabolismo mais lento e terem problemas de Sim. trabalho, por aí fora. O que é que tens a dizer em relação a isso? É assim, o nosso metabolismo pode realmente diminuir em qualquer situação de perda de peso. Quando nós perdemos peso, o nosso metabolismo diminui, porque eu preciso de menos energia para manter o peso, que vai ser mais baixo. Então, em qualquer situação de perda de peso, há realmente aqui a diminuição uma ligeira diminuição do metabolismo que não é significativa. E se os benefícios forem realmente superiores a isso, isso não é um problema, ok? Os benefícios do jejum intermitente, quais é que podem ser? Aqui o principal benefício é a restrição calórica. Ou seja, é uma forma de as pessoas conseguirem, lá está o tal desafio, às vezes as pessoas até o fazem, há aplicações que têm lá a janela em que a pessoa não come e dá para partilhar com amigos ou com familiares, até pode ser interessante. E é mais fácil para algumas pessoas não consumir, portanto, consumir menos calorias se não fizer uma refeição ou 2 refeições e restringir a sua alimentação ali a um período do dia. Por vezes pode ser mais fácil manter uma alimentação saudável e também ouvir a sua própria fome, porque as pessoas que fazem jejum assim, durante 16 horas, 18 horas por dia, começam a entender o que é fome verdadeiramente. Que antes não tinham fome, tinham vontade de comer e quando se está muito tempo sem comer, começa-se a perceber o que é realmente a fome. Não, eu agora ao fim destas horas todas eu realmente tenho fome. E então um dos grandes benefícios do jejum intermitente é a restrição calórica e os benefícios que advêm disso. O que é que a restrição calórica faz? O que é isto da restrição calórica? Nós, para vivermos e para mantermos o nosso peso, nós precisamos de um certo número de calorias. Se a pessoa consumir as calorias que precisa consoante a sua atividade, a pessoa vai manter o peso. Se a pessoa consumir menos calorias daquelas que precisa para a sua atividade, ela vai perder peso. Ou então, se aumentar a sua atividade, ela também vai perder peso. E então, o jejum, ao tirar 1 ou 2 refeições, vai diminuir este número de calorias e vai ter este benefício da restrição calórica e da perda de peso. E então, todos os benefícios da perda de peso vêm. Diminuição dos triglicéridos, do colesterol, menos pressão arterial, menos risco de obesidade, que é a grande epidemia do século XXI, não é? Como já falámos, o fácil acesso. E então há aqui os benefícios da perda de peso naturais, que são estes. E há aqui também alguns mecanismos relacionados com a fome, como eu falei, estar mais atentos à fome. Existem também outros benefícios em termos de reparação dos nossos mecanismos celulares. Sabe-se que o nosso corpo está sempre em regeneração e a reparar os nossos genes, o nosso DNA, está sempre a ser reparado. Porque há muitas agressões, há muitos... portanto, elementos tóxicos que nós colocamos no nosso corpo, existe a poluição, existem os raios ultravioletas se forem em demasia. Portanto, há muitos agressores às nossas células e ao nosso ADN. E isso, em última análise, pode levar a mutações genéticas, a cancro, tudo mais. E então, há mecanismos de reparação celular que podem estar mais ativos quando a pessoa faz jejum e também quando perde peso e tem um peso saudável, que podem então promover aqui menos risco de cancro, mais longevidade, mas isto não está completamente provado, exatamente. Também há estudos que foram feitos em macacos que mostraram que aqueles que eram alimentados menos 40%, davam menos 40% da ração, viviam mais anos. Ou seja, nós não sabemos se isto acontece nos humanos, mas acredita-se que sim, porque nós sabemos que quando temos um peso mais saudável, temos menos doenças e então provavelmente também vamos viver mais anos e melhor. Todos esses 40% representarem excesso de alimento, não é? Que sim, é sim, exatamente. Hoje em dia exatamente. acaba por ser já um problema de saúde pública, não é? Eu queria ainda saber sobre, certamente não há só benefícios, queria saber se também temos alguns problemas, se há contraindicações para o jejum intermitente, mas vamos rapidamente só fazer o intervalo, são apenas alguns segundinhos, voltamos já a seguir e com uma oferta muito especial para si. Até já. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança.
Estamos de volta para a segunda parte do Médico de Família de hoje. Estamos a falar de jejum intermitente, mas comprometido, eu disse-lhe que tinha uma oferta especial para si. É o guia de estudo A Máquina Humana, um guia de estudo fantástico, esta revista cheia de sugestões, muitas dicas práticas para que possa ter um estilo de vida saudável e também com dicas sobre alimentação. Estamos a falar de jejum, mas certamente também precisamos de comer e o melhor que tudo é que neste guia de estudo vai encontrar também sugestões muito práticas de como, por exemplo, preparar as suas refeições de forma saudável. E é totalmente gratuito, basta enviar-nos uma mensagem a dizer Máquina Humana para o 933 93 92 91. 933 93 92 91. Ficamos a aguardar o seu contacto. Eunice, falaste-nos de muitas vantagens, enfim, eu diria que todos nós de alguma forma temos percebido que há estes benefícios todos, mas há contraindicações. Podemos dizer que o jejum intermitente pode trazer problemas? Há aqui algum lado negativo que temos que ter em atenção? É assim, tu perguntaste se o jejum é benéfico e na maioria das vezes ele pode ser. Não o é se for utilizado para, por exemplo, compensar alguns excessos. Ou seja, se eu utilizar o jejum para compensar uma má alimentação, eu tenho uma má alimentação durante 1 ou 2 refeições por dia, a seguir vou fazer jejum, isto continuamente, todos os dias ou quase todos os dias, aí não vai ser benéfico e vai ser um problema, porque não estou a ter benefício, estou a utilizar o jejum para compensar algo de mal que eu estou a fazer ao meu corpo e isso não é bom para o corpo. O corpo precisa, quando está muito tempo em jejum, quando nós quebramos esse jejum, é importante darmos alimentos de qualidade, é importante darmos alimentos que façam com que o açúcar no sangue fique estabilizado, com que eu não fique com muita fome logo a seguir. Ou seja, se eu estiver a ter uma alimentação correta, em princípio não precisava nunca do jejum, é isso? Não necessariamente. Há muitas pessoas que fazem uma alimentação correta e ainda assim utilizam o jejum para potenciar essa alimentação e para conseguir ter essa alimentação e conseguir ter um número correto de calorias por dia e para se sentirem bem e em termos de... há pessoas que até dizem que têm mais energia. Então fui eu que percebi mal. O que estavas a dizer é que ele não possa ser para justificar uma alimentação incorreta. Ou seja, eu quero conscientemente ter uma alimentação incorreta, poder comer o que me apetecer e para compensar vou fazer um jejum intermitente. É nesse sentido que estavas a dizer. Sim, por exemplo, imaginemos que a pessoa quer consumir cerca de 1500 calorias por dia. A maior parte das pessoas não faz estas contas, mas estamos a dar um exemplo. Eu vou ao Burger King, desculpa lá, eu vou usar a marca. Exatamente, vou ao Burger King e depois ao jantar vou à pizzaria, daquelas pizzas mesmo com tudo e mais alguma coisa, e depois a seguir faço um jejum de 24 horas. Não quer dizer que isso pontualmente não faça sentido, a pessoa faz um bocadinho de excesso e depois compensa um bocadinho. Um aniversário, um Natal. Sim, pronto, compensar naturalmente, até o nosso corpo compensa naturalmente, porque temos menos fome depois de um dia em que consumimos mais. À partida vamos ter um bocadinho menos fome, mas fazer isto consistentemente vou comer alimentos ultraprocessados todos os dias, vou comer tudo o que eu quiser na tal janela de alimentação nestas 8 horas, eu vou comer tudo aquilo que eu quiser, mas depois faço jejum durante 16 horas. Aí não vai ser benéfico, não diminui o risco metabólico da pessoa, não vai ser benéfico. Outro problema é quando a pessoa realmente exagera, mesmo não fazendo isto por vontade própria, a pessoa, como tem tanta fome após o jejum, come bastante, come mais do que deveria. Exatamente, come mais do que deveria, mesmo alimentos saudáveis, come mais do que deveria e acaba por não ter os benefícios completos do jejum, porque está a consumir o mesmo que consumiria no dia todo, ou até mais. A pessoa tem uma fome esganada, então vai quebrar ali o jejum e vai comer tudo. Pronto. Aí pode não fazer sentido para essa pessoa fazer o tal jejum intermitente, ou então pode diminuir um bocadinho o período de jejum. Okay? Não fazer as 16 horas ou as 18 horas ou não fazer as 13 horas, o que quer que seja. Portanto, se eu comer o mesmo naquela janela, não vou ter grandes benefícios, nem perda de peso sequer. Depois, outro problema, não é bem um problema, mas, por exemplo, quem faz muito exercício físico
ou em alturas específicas, pode ter mais dificuldade em fazer grandes períodos de jejum, porque é difícil ali coordenar o período em que a pessoa está a fazer exercício, o jejum, etc. Diria que atletas de alta competição e pessoas que fazem exercício mais intenso, é bom não fazer uma grande sessão de exercício durante o jejum. Não quer dizer que seja mau fazer exercício em jejum, mas um grande treino, muito intenso. Até porque se for de alta competição pode não ter o mesmo rendimento. Exatamente. E pode ser necessário ajustar aqui a janela, mas há muitos atletas que fazem jejum prolongado e têm benefícios porque, pronto, realmente ajustam. Isto pode não ser um problema, é só uma questão a terem atenção. Outra questão a ter em atenção é quando há efeitos adversos, quando a pessoa tem fome, fica com muita fome quando está em jejum, muita irritabilidade, falta de concentração no trabalho, nas suas atividades e, portanto, pode deixar de ser benéfico nessas situações. Há pessoas que devem mesmo evitá-lo. Há pessoas para quem o jejum intermitente não é recomendado, que são as grávidas, as mulheres que estão a amamentar, as crianças e os adolescentes. Portanto, quando há períodos de crescimento de maiores necessidades, não faz sentido o jejum intermitente, ou pelo menos durante uma grande janela, mais do que 12, 13 horas, pode não fazer sentido. E também quando há a história de distúrbios alimentares, pessoas que têm perturbações do comportamento alimentar, bulimia, compulsão alimentar, anorexia, pode não fazer sentido porque vai prejudicar potencialmente este comportamento alimentar. São vários os aspectos que partilhaste connosco, o que pode significar que não seja tão simples perceber se é ou não indicado para mim. Claro, uma questão de gravidez passa a ser evidente. Achas que seria interessante a pessoa visitar o seu médico de família e dizer-me que está com a intenção de começar este tipo de jejum e ter algum tipo de conselho para saber se indica, se não, ou como fazê-lo, como iniciar, por exemplo? Sim, apesar de haver muitos médicos que não tenham tanto conhecimento nesta área, acho que é muito importante, especialmente se a pessoa tiver várias patologias, várias doenças, ou fizer medicação, faz todo o sentido dizer que está a pensar em iniciar, se há algum problema, e ver se está tudo bem do ponto de vista de saúde. Claro que sim. Eu vou fazer a pergunta de forma genérica. Eu chego ao pé de ti, como médica, diz que descobri este jejum. Queria começar, como é que eu devo fazer, qual é que é o mais indicado para mim, o que é que tu podias dizer? Ok. Assim, na minha opinião, e também tendo em conta a minha experiência, aquilo que eu estudei, tudo isso, o jejum que faz mais sentido é aquele em que nos alimentamos mais durante o dia e menos à noite. Ao contrário do que o que está mais na moda, que é não tomar o pequeno almoço. O que está mais na moda é a pessoa não tomar o pequeno almoço, depois almoçar e jantar, o que promove alguma adesão. A pessoa consegue continuar a almoçar com os amigos ou com as pessoas do trabalho, a jantar com a família e depois suprime o pequeno almoço. Traz alguma praticidade. Exatamente, é prático e pode fazer sentido para algumas pessoas. De acordo com o nosso ritmo circadiano, a produção das nossas hormonas, tudo isso faria mais sentido portanto, tomar um bom pequeno almoço, um bom almoço e não jantar. Isso faria mais sentido. Eu diria que os meus avós, os teus avós, os pais deles, os avós deles, já nos diziam que devíamos ter um pequeno almoço de rei, não é? Almoço de príncipe e jantar de pobre. Exato. Na realidade, esta ideia do jejum intermitente que tu estás a trazer inverte por completo esta noção. Sim. O que eu estou a dizer é que a maior parte das pessoas, hoje em dia, falo ao contrário, porque promove mais adesão. Mas aquilo que faz mais sentido, e mesmo a ciência mostra isto, que o que faz mais sentido é utilizar o nosso ritmo circadiano a nosso favor. Claro. O nosso corpo degrada melhor energia, calorias, utiliza melhor essa energia durante o dia. Portanto, faz mais sentido eu consumir mais alimentos de manhã e à tarde e menos à noite. O que é que eu poderia aconselhar? A pessoa começar com um jejum de 12 horas durante a noite, fazer um jantar mais cedo e não comer logo quando acorda, esperar um bocadinho. Portanto, começar com 12 horas e depois ir aumentando progressivamente até às 16 horas, se isso fizer sentido. Pode ser antecipar o jantar para um bocadinho mais cedo,
ou pode ser também atrasar o pequeno almoço para um bocadinho mais tarde, ou até as duas coisas. Assim consegue ver até como o organismo reage e perceber, reajustar se está a ser Exatamente. mais, se não está, se a seguir vou tentar compensar ou não. Sim, Não é? sim, ali o ideal seria ter um jantar ou não jantar, não é? Porque tomar o pequeno almoço e almoçar e não jantar. Isso tem excelentes benefícios para quem tem excesso de peso, obesidade e tudo mais. Pode fazer sentido, mas eu sei que é difícil, especialmente depois de um dia de trabalho, é difícil. Ou então colocar um jantar mais cedo, como se fosse ali a hora que algumas pessoas lancham, não é? 5, 6 da tarde, fazer um jantar e depois só comer no outro dia a seguir. Eu imagino que isso depois também traga alguns desafios familiares, sociais, que é preciso ali reajustar, mas como estamos mesmo a terminar, para concluir, a pergunta praticamente com que começámos o programa, então, é moda ou é saúde? É um bocadinho as duas coisas. Realmente está na moda, é um assunto muito em voga e que cada vez mais pessoas estão a aderir, mas não é o segredo para a saúde, não é a chave para a saúde ou para a perda de peso, pode ser uma ferramenta utilizada para uma boa saúde no global e também para a perda de peso e melhoria da nossa condição metabólica. Muito bem. Obrigado, Eunice, mais uma vez. Nada. Para si que está desse lado, quero, antes de terminar o programa, relembrar a oferta que estamos a fazer, o Guia de Estudo A Máquina Humana, e aqui vai encontrar, então, muitas dicas, muitos conselhos práticos de como poder ter uma alimentação correta, saudável e até como preparar corretamente os alimentos, entre muito mais. Também vai ter a oportunidade de conhecer aquilo que é o plano do Criador, aquele que criou esta máquina, que chamamos Máquina Humana, com um conjunto de textos bíblicos que mostram a vontade de Deus para um estilo de vida mais saudável. E o melhor é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem com as palavras Máquina Humana e depois entraremos em contato consigo para lhe fazer chegar esta revista à sua casa pelo correio. O número que deve enviar a mensagem é o 933 93 9291. 933 93 9291. Dizer-lhe também que este programa está disponível em podcast, na Rádio RCS, em radiorcs.novotempo.pt, mas também no YouTube da TV Novo Tempo Portugal. Mais uma vez quero agradecer ter estado desse lado. Marcamos encontro no próximo Médico de Família. Até lá, se Deus quiser.